eu que agradeço, espero que a gente tenha uma excelente conversa, né? Com essa porta de você me abre, né? Para a gente poder discutir sobre temas importantes, né? Entre ciência e espiritualidade. É uma história assim, ela tem um lado muito pessoal, né? Pelo que eu observo, talvez a maioria dos pesquisadores, né? Eles têm algo de muito autobiográfico nos seus trabalhos. Então, assim, eu venho de uma família autodenominada católica, né? Mas acho que era uma família católica bem espírita, né? Então, desde criança, eu ficava muito fascinado pelas manifestações espirituais que familiares, vizinhos, amigos, eu mesmo cheguei a ter algumas, né? Tinham, e isso era algo bastante corriqueiro na vida de muitos de nós, né? Que é algo muito brasileiro isso. Então, se você pega hoje a última referência do censo a respeito, né? Tem que ver quando sair a próxima, né? Que deve estar para sair. Praticamente 90% da população brasileira, ela se autodesigna afiliada, né, a alguma religião ou prática espiritual. E isso me chamava muito a atenção. E aí, então eu fui para a psicologia. Né? Com 18 anos eu fiz vestibular aqui na UNB, onde hoje eu sou professor também. Agora, esse começo ele foi muito difícil, porque a psicologia ela vive uma grande contradição, né, na sua constituição epistemológica. Em termos gerais, você pode falar que é ciência da alma, né? Psicologia, psique, logos, né? Sem alma. Porque para que ela conseguisse a sua validação, o seu reconhecimento enquanto uma ciência de verdade, né, confiável, ela teve que estabelecer muitos limites e um rigor, às vezes até maior do que outras ciências. Então, em Brasília, é muito curioso, porque assim, você tem uma avenida grande chamada L2, onde você tem ali terreiros, centros espíritas, igrejas, escolas religiosas, né? Associações de alguma prática espiritual, e você atravessa essa avenida e daqui a pouco você está na universidade. O campus da UNB é bem grande, né? E parece que a sensação que eu tinha é que você tinha que esquecer que você passou por aquela vida. Por quê? Não que a psicologia não tenha interesse em estudar, mas ela sempre estuda de uma maneira que se distancia muito do que é essa realidade ou as realidades espirituais, né? E aí eu notava que existia uma resistência gigantesca, né? Eu notava que as pessoas que tinham esse tipo de experiência, elas não eram acolhidas, né? E, e eu sempre mantive, né, o contato, eu sou espírita. E me lembro que até já entrando na pós-graduação, eu fui aconselhado a não falar desse meu lado pessoal, né, ligado a esse tipo de interesse. Você até tem jeito para ser um bom pesquisador, você pode ir longe e tal, mas não deixa as pessoas saberem que você mexe com essas coisas, né? E eu falava, mas são essas coisas que mexem comigo, né? E continuei, aos poucos, eu fui fazendo essa noção, né? Mas antes de eu adentrar mais a fundo na questão da espiritualidade, veio a hipnose, né? E foi muito curioso,
porque durante a graduação eu achava que a hipnose era uma, uma coisa equivocada, e não fazia o menor sentido, né? Eu lembro que na época a postura dos conselhos de psicologia tinha um cartaz horroroso, assim, com as coisas vermelhas, dizendo assim que as pseudociências e psicólogo não mexe com isso, dentre elas estava a hipnose, né? E, de fato, tive muita influência psicanalítica, né? E à época, inclusive, a hipnose era caracterizada, né, para nós, na graduação, como algo assim que o Freud se interessou no começo e depois não quis saber porque não era eficiente, não dava para você desenvolver um conhecimento sério com aquilo, enfim, né? Era essa a caracterização. No entanto, já no mestrado, eu trabalhava com terapia familiar, né? Eu comecei na graduação, me fez muito sentido, principalmente pelo aspecto assim, bastante criativo, né? Terapias sistêmicas, que se complementavam, né? Não tinha uma rivalidade, uma dificuldade de conversa entre as diferentes tendências, né? E eu ouvi falar de um tal de Milton Erickson, que era um sujeito que aparecia em cadeira de rodas, né? Quando se referiam a ele e tal, e que o James ele apresentava como estratégico. E aí, eu, um belo dia andando na universidade, eu olhei para dentro de uma livraria e vi um livro com um formato diferente. E não sei porque eu fui lá e peguei esse livro. E era o Seminário Didático de Milton Erickson. Isso é em 97, mais ou menos, né? E eu comecei a ler aquilo ali, em pé, né? E eu fiquei muito fascinado. E eu pensei, contra meus doutores, olha, tem 3 livros. Semana que vem sai a bolsa. Como estudante é um destino tudo, né? E, geralmente, ó, o dinheiro é ali contado. Sai a bolsa. Se esse livro tiver aqui, ele vai ser meu. E, de fato, eu voltei. Ele estava lá. Eram 3, ainda tinham 2, eu comprei um, tenho ele até hoje, e ali eu me deparei com um universo extraordinário, porque eu fiquei muito apaixonado pela figura do Erickson, né? Ele me parecia ser uma pessoa extremamente bondosa, acolhedora, leve no trato, né? E genial na sua forma de trabalhar. Ele não ficava preso. Eu sempre fui muito questionador quanto a essas presilhas teóricas, né? Esse doutrinarismo teórico e metodológico com que muitos pesquisadores vivem, né? Eu nunca gostei muito disso. Eu notava que ele era bastante flexível, muito sério no que ele fazia, né? Muito eficiente, uma coisa. E comecei a ficar muito encantado com aquilo. E aí eu comecei a praticar a hipnose sozinho. Nessa época ela ainda não era reconhecida pelo Conselho de Psicologia. Isso viria 1 ano e meio, 2 anos depois. E logo eu procurei, eu comecei a fazer minha formação no Instituto de Belo Horizonte, com a professora Angela Cota e à época, o seu marido, o João Augusto Mendonça, né? E comecei e fiquei muito encantado e fui investindo nisso. Tanto que já entrou muito no meu mestrado. E com o tempo eu fui me dando conta de que, ah, de uma certa maneira, né, guardadas as diferenças culturais, as induções de transe elas fazem parte de praticamente todas as culturas, como uma tecnologia cultural, de ida com o mundo invisível, né? E os próprios pacientes começaram a me trazer isso nos atendimentos. E aí eu lembro que aquela sensação de que não é você quem vai ao campo, é o campo que te chama, o campo da pesquisa, né? E quando isso começou a acontecer, eu já estava mais amadurecido e comecei a entrar em contato, assim, com obras, né, de autores
que me ajudavam a fazer aquilo, porque o que que era a minha questão? Eu já tinha contato com diferentes grupos espirituais. Eu já tinha ido a Umbanda, eu já tinha ido a grupos esotéricos, eu já estava no espiritismo, né? Então não era simplesmente ter o contato. Isso já me acrescentava muito, né, em termos pessoais, inclusive. Mas a ideia era como eu poderia desenvolver um trabalho sério em termos metodológicos, né, e que pudesse viver dentro de uma universidade, né, e se submeter ao rigor científico, enfim, de um campo eh, que não é um campo fácil de você trabalhar, né, é um campo muito elusivo, muito de arte, de uma certa maneira, né. E eu comecei a me aproximar, então, tanto das teorias complexas do Edgar Morin, né, quanto eu tive uma influência muito grande do professor Fernando Gonzalez Rey, que embora fosse materialista, dialético, né, a base dele foi muito importante para mim desenvolver algumas coisas, muito para minha influência, da etnopsicologia. Os estudos, eu sou muito ligado hoje, eu trabalho com a etnopsicologia. E mais adiante um pouco, né, com a semiótica do Peirce, né, que tem me ajudado muito, tanto em termos da hipnose, quanto pensar a questão da espiritualidade. Então, hoje nós temos aqui em Brasília o projeto chamado X, né, que é registrado no CNPq como um projeto de pesquisa onde ele tem 4 grandes linhas ligadas à hipnose. A ideia do X é exatamente a construção de referenciais complexos para entender o campo da hipnose, e ele tem um braço que é uma linha da aplicação clínica, a dimensão filosófica e epistemológica, a semiótica e a etnopsicologia. Tá? Então, no geral, uma síntese, né, é mais ou menos por aí. O X é assim, é o maior resultado, né, disso, ah, no sentido de firmar uma proposta dentro do pilar, né, que o Darcy Ribeiro considerava a universidade, fundador da UNB, né, que é a pesquisa, ensino e extensão. Então, nós temos uma aula inteira que envolve a graduação e a pós, de serviço para a comunidade. Existe um centro aqui de atendimento da UNB, onde geralmente nós trabalhamos com pessoas que têm dores crônicas, hipnoterapia mesmo, né? Que não é aquela intervenção muito pontual que às vezes precisa ser feito no hospital, né? Mas é aquela intervenção mais processual, né? Que você vai trabalhar várias questões, porque é uma população que costuma estar muito vulnerável. É muito comum ter depressão, ter suicida. São pessoas que muitas vezes vivem dramas, assim, por conta de histórico de violência, perda de dinheiro, né? Porque a cronicidade é algo muito difícil, assim. Vão gastando o que tem e às vezes o que não tem. Pode ter assiduidade, tem N questões aí que demandam uma ajuda terapêutica, além da dor mesmo, né? Então, tanto o pessoal da graduação quanto da pós ajuda no sentido de oferecer serviço via estágio ou atendimento mesmo, né? Quem já é psicólogo, que tem o seu CRP, que está ligado ao nosso grupo. Ele, ligado ao X, nós temos matérias de graduação e pós, tá? Por exemplo, a gente fundou a matéria de terapia ericksoniana aqui em Brasília, né? Vez por outra, existe alguma matéria de mente aberta, como hipnose e dores crônicas,
espiritualidade, etc. A matéria de psicologia da religião, de bases epistemológicas, né, são algumas, né, de psicoterapia, né, com as quais a gente costuma ter esse trabalho. E as pesquisas, geralmente ligadas aos atendimentos clínicos. Então, a gente procura fazer um fechamento, né, em torno disso. E isso é bastante interessante, porque você tem aí algo completo, né? Uma coisa mais ou menos completa, né? De oferecer serviço, trabalhar formação e desenvolver pesquisa. Desta forma, o X é um dos poucos projetos que tem no mundo, né? Que oferece isso. Recentemente, né, nós conseguimos publicar um livro em parceria com um amigo nosso lá da Universidade de Paris 8, que tem um projeto parecido lá, né, com colegas de 10 países diferentes. E a gente percebe que é algo novo, porque, primeiro, a gente trabalha com métodos qualitativos, que na hipnose é muito raro, né? E segundo, que a gente não faz a dissociação entre a pesquisa e a clínica, que envolve o pessoal da graduação, né, tem uma... Então, assim, é realmente algo bem precioso, né, em termos da ciência brasileira, não só da psicologia, a gente poder ter essa oportunidade de desenvolver esse projeto. Tentando entender, assim, a hipnose, digamos que você tem dois grandes grupos, e isso, de uma certa maneira, a gente pode dizer que desde o começo da hipnose é mais ou menos assim, né? Que você tem um grupo que enfatiza mais o aspecto do estado, né? Tentando entender a hipnose como estado diferenciado ou alterado, e grupos que enfatizam mais o aspecto da sugestão, né? A hipnose é muito mais um processo social e que ela vai acontecer com a pessoa se a pessoa tem uma expectativa nesse sentido, tá? A tendência é muito forte hoje também, e sempre foi, tá? Desde na época do Freud, por exemplo, anterior a ele, já existia esse debate, tá? E o que é a questão? Para mim, as duas estão certas, né? No sentido de que a hipnose, ela engloba os dois elementos. Então, você tem um processo que ele é da experiência e que ele se caracteriza basicamente assim por alterações de referência do eu para o mundo. Então, suponhamos, uma pessoa está em transe, ela pode ela sabe que ela está no consultório do psicólogo, do médico, enfim, e ao mesmo tempo ela se vê na infância dela, brincando no sítio do avô. Tá? Então você tem uma alteração aí de tempo, de experiência espacial, de sensação, de corpo, né? De causa, de materialidade, que são categorias muito fortes na nossa experiência. E quando isso acontece, altera a relação desse ego com o que a gente chama de self, digamos, esse conjunto mais amplo da psique, porque emergem processos, aprendizados, memórias, que podem ser utilizados terapeuticamente. Então, o que é muito interessante, né? Que às vezes a pessoa está tomando drogas fortíssimas e não está reagindo à dor, e o transe consegue aliviar pelo menos aquela dor, quando não reduzir drasticamente aquela dor, tá? E tanto que existe hoje, dificilmente você vai achar algum estudo controlado, sério, né, que vai dizer que a hipnose não funciona. Existe a maioria esmagadora hoje dos estudos, inclusive com dores crônicas e agudas, enfim, mostram que funciona. Mas a grande questão é como.
você vai partir para a explicação biológica, né, neurológica, talvez, ou se você vai discutir a questão mais ampla de ser humano, enfim. Mas esse ponto não é consensual. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente pode pensar a hipnose em torno desses dois grandes eixos. Esse é o estado, e aí vem a dimensão da influência, onde você tem tanto as técnicas, tá, os modos de sugestão, e existem N modos de sugestão, quanto o próprio aspecto humano. Tá? Então, de uma maneira muito geral, a gente pode dizer que a hipnose ela comporta esses dois grandes eixos, né? Ligados à comunicação e à experiência. É, Vamos imaginar uma pessoa que ela vem, uma mulher, ah, meia idade, ali, 45, 50 anos, tá? E bem uma doença autoimune mais séria, lúpus, por exemplo, né? E ou uma fibromialgia que hoje é classificada por alguns como ligado pelo elemento autoimune, né? Isso é uma discussão. Mas o que acontece? Essa pessoa, ela sente dores terríveis em determinadas regiões do corpo. Às vezes ela não consegue levantar. Então, digamos que num certo nível de experiência você tem uma dor bastante concreta e até um certo ponto verificável pela própria avaliação médica, né? Só que essa dor, ela tem uma relação com o dinheiro, tá? Essa mulher, ela tem um histórico de ser uma pessoa forte e que sempre foi provedora na família. Estou construindo uma personagem aqui, mas baseado em várias que eu conheci, tá? Ela é divorciada, então ela não tem lá uma relação muito próxima ao marido, acha que ele não dá o que deveria, então ela mais em um banco, né? Então, aquela mulher forte que vai se virar em 10 para dar o melhor para os filhos, para sustentá-los emocionalmente e financeiramente. Ele trabalha pra caramba, aquela pessoa com a força, né, de espírito. E de repente, essa mulher se sente prejudicada na sua capacidade de trabalho, não consegue render, não consegue trazer esse dinheiro e passa para uma posição onde a de cuidadora ela vira cuidada pelos filhos. E sempre parafuso. É, o que a gente percebe aqui? Essas temáticas, o tipo, o papel que a pessoa tem, a relação que ela tem com o dinheiro, a relação de autonomia que ela tem com respeito aos filhos, estão configurados a essa dor. Se você consegue ajudá-la a ela criar novos sentidos, significados, né, para essas questões, e ao mesmo tempo trabalhar a dor, a tendência é que essa dor ela se estabilize, ela tenha uma qualidade de vida, né? Porque o emocional vai estar mais tranquilo. Então, e isso tem elementos, né, vários, e que é muito interessante você pensar que, digamos, as metanarrativas, né, os aspectos macro, sociais, culturais, presentes nos indivíduos. Você vai ver isso ligado a gênero. Por exemplo, fibromialgia costuma ser uma doença feminina, né? Uma vez eu vi um autor definindo assim, as guerreiras cansadas. Esse perfil que eu relatei para você. Mulher forte, decidida, provedora, que de repente ela entra numa espécie de falência psicofísica, né? Você vê questões raciais, você vê questões ligadas à classe social, né? Tudo isso tem dinheiro, é uma questão presente por espiritual,
né? Essa população traz muito elementos, então, daí meu interesse na semiótica, porque são signos que conectam essa pessoa com o mundo, que ela é subjetiva da sua forma e que ligam-se com a dor de uma maneira indireta. À medida que esses elementos são tratados, né, pela hipnoterapia, e também com técnicas específicas, assim, digamos, do biológico, né, você há uma tendência de que essa pessoa tenha uma melhor. Agora, é claro, né, ninguém pode falar que trata de tudo, que tem sucesso em tudo, enfim, a questão, né, não é por aí. Mas é uma hipótese, né, no sentido que a gente tem, que ela tem se mostrado extremamente proveitosa, né, não só da efetividade, como uma possibilidade de explicação, né? Então, você tem planos diferentes, níveis, talvez, de experiência diferentes, né? Tem dimensões que são mais vividas, vitais ali do corpo, dimensões mais simbólicas, né? E que elas se articulam no fenômeno da dor. Porque não é o corpo quem sente a dor, é a pessoa. E à medida que você consegue trabalhar isso, você tem grandes possibilidades, assim, de algum tipo de melhora. Agora, é claro que, assim, isso não dispensa de forma alguma o tratamento médico, isso não dispensa o fisioterapeuta, né, o acupunturista, porque deixar muito claro que o trabalho com dor ele tem que ser, no mínimo, multidisciplinar. Veja, existe assim, se eu pego o meu percurso, tá, eu posso te falar, por exemplo, que o campo chamou, né, como eu estava dizendo ainda há pouco, porque essa clientela começou a trazer questões espirituais. Então, da mesma forma que eu te falava de, suponhamos, pessoas que você vê configurada a sua dor, o elemento do racismo, né, a violência sofrida no passado, a violência sexual, por exemplo, né, a falta de grana, tudo, o espiritual também pode estar presente ali. Pessoas às vezes estão uma briga com Deus, por exemplo, tá? Então, é uma das dimensões que pode estar presente, né? Configuradas, né? Ligadas de algum modo àquela experiência e que comumente elas são pertinentes para serem trabalhadas. Isso da maneira como eu cheguei ao campo, ou o campo chegou, né? Agora, o que eu passei a notar, principalmente a partir dos estudos em etnomusicologia, que em determinadas culturas isso é bastante forte, como a nossa, né? Então, há um autor francês, o Gaston, que eu gosto muito, chamado Inatan, em que ele fala em sociedades de universos múltiplos e sociedades de universo único, tá? O que vai acontecer? A sociedade de universo único são aquelas sociedades em que você tem, digamos, um homem sozinho no universo, entendeu? Não tem nada. Tudo seriam criações desse homem, tá? Mas que ele é a única potência pensante e que talvez possa falar de alguma causa, né? São sociedades onde você tem uma forte cultura científica, tá? Uma filosofia que respalda isso. Instituições que se fundamentam nisso, né? O direito individual do homem. Nas sociedades múltiplas, você tem o homem em negociação e comunicação com outras potências pensantes também. Deuses, orixás, santos, djinns, né?
espíritos ancestrais, né? E nessas sociedades, sempre você vai achar maneiras via trânsito de comunicação com esse universo. Só que deliberadamente tem um sentido espiritual. Embora para eles o espiritual não seja algo separado da natureza. É como se falasse assim, é isso aí mesmo, tá? Isso existe, está aqui, enfim, tem toda uma relação que faz parte, é dado, né, da vida das pessoas. O Brasil é uma sociedade que tem as duas coisas. Então, o Brasil, digamos que ele está, não sei se é a melhor palavra, mas está a meio caminho, né? Porque o brasileiro, ele é engraçado. Ele vai ao médico de manhã, mas à noite ele vai lá no pastor que cura. Ou vai no terreiro, ou vai tomar um passe, né? Ou às vezes vai todos eles juntos, né? O brasileiro é engraçado. Ele não tem muito esse pudor, né? Quer dizer, uma boa parte vai. Principalmente quando está no desespero, tá? Então, isso é bastante comum. E o que vai acontecer é que se você vai, ah, praticamente todas as representações religiosas que nós temos no Brasil, elas têm as suas tecnologias de transe. Então, você tem pentecostais, você tem carismáticos, você tem religiões que são muito fundadas em cima disso, né, como o espiritismo, as religiões de matriz africana, né, indígenas também. Então, assim, é uma riqueza muito grande. Agora, é claro que são maneiras diferentes de produzir esse tipo de experiência. O que acaba sendo curioso é que, ah, no nosso caso, né, uma vez uma pessoa, ela teve uma experiência, né, durante uma sessão de hipnose, e eu conversava, ela, digamos, incorporava, né, em uma entidade e que, de uma certa maneira, me ajudava com o tratamento das pessoas. E eu perguntava para ela assim, tá, mas agora que ela está ficando legal, por que vocês não tratam isso lá no grupo espiritual onde ela... E ela falava, porque tem coisas que têm que ser discutidas com os cientistas da Terra. Nós queremos falar com vocês. Então, e aí você tem uma riqueza antropológica muito grande, muito grande. Outro dia eu vendo, achei engraçado, eu até comprei um livro da etnopsicologia francesa, mas eu não gravei o nome, que era um nome deste tamanho, né? Tanto complexo, não conseguia nem pronunciar. Mas a tradução do livro seria Quando os Espíritos Vão ao Médico. Porque na França eles têm uma relação forte com as suas colônias, né? Então tem muitos imigrantes e filhos de imigrantes que trazem ali da região mais berber, capila, né? Marrocos, Argélia, né? Tunísia, e também da África subsaariana, Mali, Senegal, Camarões, né? Que, enfim, todos eles têm as suas tecnologias de trânsito. E eles levam isso para lá, eles não deixam isso para trás quando voltam para casa, né? E aí o médico contando de contextos em que isso era muito forte. E aí, como é que o médico faz, né? Como é que o médico pode permitir que isso seja importante para aquela pessoa em um tratamento de saúde, que é muito importante para ela, depende de muita coisa na vida dela, tá? Então, isso está presente. Como é que a gente vai trabalhar isso? É a riqueza, né? E acho que no Brasil, embora sejam situações diferentes, porque a nossa questão não é mais o imigrante que chegou fez algumas décadas ali, né? Mas de termos culturas que se fermentaram aqui durante 2, 3, 4 séculos.
né? Você viu os grupos que foram chegando, né, no Brasil. Então, você tem uma riqueza muito grande, que você pode entender no tratamento de cada saúde, né? Seja no hospital, seja no consultório, enfim, ou numa pesquisa etnopsicológica ou etnológica, né, em campo. Um grande terapeuta especial chamado Binswanger, né? Ele falava que a psicoterapia é um processo de reconciliação consigo mesmo, né? E só que ele ainda, talvez muito movido por essa dimensão do universo único, sabe, eu era isso, nós podemos dizer que essa reconciliação ela é do indivíduo com o seu ethos, com os seus nichos de pertencimento, né? Por isso que a psicologia é importante. O transe ele não é apenas experiência individual. O transe ele é uma experiência que coloca em contato com uma dimensão mais ampla. Daí você pode partir para discussões de inconscientes no sentido mais coletivo, como o Jung falava, de uma certa maneira, como autores como Deleuze e Guattari falam também, de agenciamento mais amplo da sociedade que você pode acessar via consciente e que é, permitem que a pessoa seja situada de uma outra maneira nesse. Então, essa reconciliação significa essa pessoa pensar que ela não está sozinha, que ela é acompanhada por uma ancestralidade, por vínculos outros, mesmo que invisíveis, mas que estão presentes nessa ideia de ethos. Né? E pensando em termos de Brasil, a gente vê tanto que isso é importante, porque imagina é, o nível de instabilidade em que muitas vezes nós somos historicamente submetidos, né? É, muitas vezes as pessoas olhavam e falavam assim, será que a gente vai ter o que comer amanhã? Né? Como é que é você lidar com numa região onde você sai, mas tem uma violência que permite você pensar que talvez você não volte, né? A estabilidade do emprego, né? A estabilidade do convívio, e, e você saber que você não está sozinho, que isso te liga não só a essas outras vínculos de pertencimento, mas te coloca na possibilidade de estar interagindo com outras pessoas assim, isso tem uma importância clínica e cultural muito grande para a saúde mental. Né? Eu acho que esse é um dos fatores, talvez, mais decisivos para muita gente no Brasil, na maneira de lidar com os enfrentamentos, né, que a vida nos traz. Mas, de uma maneira geral, eu posso dizer que por aí.